Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade toda sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama também. E que é o segundo tipo que mais acomete brasileiras, gente, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. Eu convidei o Dr. Rivadavio Antunes, que é oncologista, para tirar algumas dúvidas nossas sobre esse assunto. Tudo bem, Dr. Rivadavio? Tudo bem, boa tarde, Fernanda. Boa tarde, um prazer receber você aqui mais uma vez. Dessa vez voltou mais rápido, né? Eu também, obrigado. Obrigada. Doutor, como é que funcionam os métodos de prevenção do câncer de mama hoje no Brasil? Como é que está funcionando aqui hoje no nosso país? Então, toda mulher, a partir dos 40 anos até 70 a 75 anos, dependendo da indicação do médico, essa mulher deve fazer, então, um método preventivo, que é o quê? A mamografia anual, tá? De 40 até 70 a 75. É claro, se essa mulher tem mama muito densa, muito jovem, às vezes a mamografia vai ser inconclusiva. Então, por vezes ou outra, um ultrassom de mamas também é necessário para complementar esse método de prevenção, esse método de screening. O que a gente não pode deixar de falar também, que os médicos estimulam para mulheres jovens também, é o autoexame, né? E para mulher de qualquer idade também, o autoexame das mamas também é muito estimulado pela sociedade médica. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres com prótese de silicone. Correto. Ela dificulta o autoexame, doutor? Não, geralmente as próteses são bem colocadas, geralmente atrás do músculo, então não dificulta. Né? Quanto a isso, a mulher pode se tocar, pode fazer o autoexame normalmente, pode fazer tanto ultrassom de mamas quanto mamografia sem qualquer... não vai ser prejudicial por conta da prótese. Perfeito. Quais são os fatores de risco do câncer de mama, doutor? Isso é super importante, tem que ser falado. Um dos principais fatores de risco, que eu até falei aqui no mês passado, do que foi o Setembro Verde, foi a obesidade, né? Então, a obesidade também é um fator de risco bem conhecido para câncer de mama. A terapia de reposição hormonal, aquela mulher que menstrua mais cedo, entra na menopausa mais tardiamente, são fatores de risco. Aquelas mulheres que nunca engravidaram. Aquelas mulheres, por exemplo, que quando crianças sofreram radiação torácica por algum outro câncer pediátrico, por exemplo, e pacientes com história familiar positiva, por exemplo, parente de primeiro grau, prima de primeiro grau, mãe, irmã, também já aumenta o seu risco. E a obesidade já falei, e o etilismo também, né? O alcoolismo, né? Também. Tá. E os sintomas além do caroço no seio, doutor? Podem ter outros sintomas. Esse que você comentou, que é o caroço ou nódulo, é o mais comum, né? Então, esse que a mulher vai notar primeiramente. Mas existem outros sintomas, que às vezes o tumor se manifesta como uma ulceração, uma ferida, às vezes um abaulamento diferente, o mamilo evertido, ou seja, o mamilo um pouco para trás, né? Uma assimetrização das mamas, uma mama maior do que a outra, ou menor do que a outra. E às vezes o que a gente chama também de descarga papilar, né? Saída de secreção pelo mamilo, seja ela sanguinolenta, seja ela transparente, né? Os principais. Olha só, você falou de aumento de mama e a Margot Ruiz mandou um WhatsApp aqui pra gente, doutor. Obrigada, Margot, pela sua pergunta. Ela diz o seguinte: meu seio esquerdo está muito inchado e quase um palmo abaixo do outro seio. E estou sentindo dores nas costas e no braço esquerdo. É normal um seio ser tão maior que o outro? Há 3 anos atrás fiz um tratamento e descobri que tenho muitas glândulas de gordura. Olha, essa paciente tem que fazer provavelmente uma mamografia, um ultrassom. Tá. O fato de estar tão grande, tão enorme assim, pode ser uma mastite, nada mais é do que uma inflamação. Então, essa paciente, a nossa colega aí, deve passar com um mastologista e fazer exames de imagem, como uma mamografia ou um ultrassom, tá? Então, lembrando que essa gordura que ela teve no passado, né, ou cisto, ou gordura mesmo na mama, não se transforma em câncer. Tá? Perfeito. Então, acho que ela já ficou mais aliviada. Mas o especialista que ela tem que procurar é um mastologista, então? Um mastologista, correto. Perfeito, doutor. Qual que é a incidência do câncer de mama, doutor Rivadavio? Olha, no nosso país, então, o câncer de mama é o primeiro lugar em incidência nas mulheres. Ele está lá em primeiro lugar. Segundo lugar, nós temos o câncer coloretal, né, que eu falei mês passado. E em terceiro lugar está o câncer de colo de útero. Então, ela está disparado em primeiro lugar. E a estimativa de novos casos para esse ano, tem esse dado? Já podemos ter alguns sim, né? Quem faz é o INCA, lá no Instituto Nacional de Câncer, lá do Rio de Janeiro. Então, nós temos uma previsão
para o ano de 2019, logicamente o ano não acabou ainda, de mais ou menos 60 a 62 mil novos casos Meu aqui Deus. no nosso país. Então é muita É coisa, né, muita Fernanda? coisa, com certeza. Tem algum outro exame complementar que dê para a mulher fazer também, ou é só mamografia e ultrassom de mamas mesmo? Não, às vezes a gente faz outros exames também, por exemplo, para estadiar a paciente, né? Para conhecer melhor essa paciente, saber, por exemplo, se essa doença está localizada ou mais espalhada, né? Uhum. Então, os exames complementares podem ser feitos, são a tomografia, né, de tórax e abdômen, Uhum. cintilografia óssea, que é um mapeamento ósseo, ou às vezes tem aquelas mulheres já jovens, já com história familiar muito positiva, que começam um rastreamento, screening, lá pelos seus 25, 30 anos, e às vezes a mamografia não vai detectar um tumor tão pequenininho nessa paciente jovem com história familiar. Uhum. Então, um dos melhores exames para se detectar um tumor pequeno numa paciente de alto risco é a ressonância de mama. Perfeito. Também. Anticoncepcional aumenta o risco, doutor? Não está comprovado cientificamente, né? Diferente, por exemplo, da terapia de reposição hormonal. Essa sim está comprovado, né? Tem que suspender imediatamente quando o paciente tem o diagnóstico. Mas, de maneira geral, quando o paciente vem com diagnóstico de câncer de mama, a gente pede para suspender o anticoncepcional. Mas como fator de risco diretamente relacionado, não. Terapia de reposição hormonal, sim. Quais as chances de cura do câncer de mama, doutor? Essa é uma pergunta muito complexa, mas vou tentar resumir aqui. Então, quanto mais cedo essa paciente diagnosticar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, estágio 1. Né? Nós vamos no 1 até o 4. Né? O 1 é aquele muito inicial, o 4 é aquele mais metastático, já espalhado. Então, pensando numa paciente com estágio 1, por exemplo, que diagnosticou aquele tumor pequenininho lá no começo, ela foi para uma ótima cirurgia, às vezes nem vai precisar de quimioterapia, então essa paciente tem uma alta taxa de cura, de curabilidade, né? Estar livre de doença, de mais de 95% aí em 5 anos, por exemplo. Então, a taxa de cura é altíssima, altíssima. Tudo depende do estágio em que se diagnostica a doença, que vai do 1, 2, 3 ou 4. Por isso que o diagnóstico precoce é importantíssimo. Importantíssimo. Agora, vale a gente lembrar também, para encerrar, que câncer de mama não é só em mulheres, né, doutor? Não. Homens também podem Homens ter. também têm, mas é raro, né? A gente consegue ver aí, mais ou menos, aí uma estimativa de 1%. Né, no sexo masculino, 99% no sexo feminino. Mas existe. Os sintomas, os sinais, o tratamento é a mesma coisa. Perfeito. Doutor, muito obrigada mais uma vez aqui com a gente, dessa vez no Outubro Rosa. Isso a gente agradece de coração, viu? E mês que vem tem o Novembro Azul, hein? Verdade, já fica o convite. Ótimo. Para voltar. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada.